Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 10 do curso de regência. Hoje nós veremos a regência desses dois verbos aí, chamar e custar. Verbos que podem atrapalhar vocês aí, tá? Bom, o verbo chamar, pessoal, com o sentido de invocar, clamar, tá? A presença de alguém, ele pede a preposição por, tá? E ele vai ter essas duas análises sintáticas aqui que vocês estão vendo no quadro. É a mesma estrutura, porém com análises sintáticas diferentes. Pode ser verbo transitivo indireto, e aí eu tenho um objeto indireto aqui. Ou então, verbo transitivo direto, e daí eu tenho um objeto direto preposicionado aqui. Sim, alguns gramáticos dizem que é dessa forma e outros dizem que é dessa forma aqui, tá? Outros abordam o que eu estou falando aqui, colocam as duas estruturas e dizem que alguns gramáticos dizem que é assim, outros dizem que é assim. Você já sabe que vocês não precisam cortar os pulsos por causa disso, nem está caindo muito em concurso, as bancas não fazem mais esse terrorismo com vocês, e eu estou colocando aqui para que vocês saibam, né, que isso existe. De repente você está com essa gramática aqui e fica desesperado, ou você está com essa e fica desesperado, né? Se está com uma aqui, em que o gramático fala das duas análises aí, explica isso que eu estou explicando para vocês, tudo bem. Mas pode ser que vocês encontrem só essa ou só essa aqui, tá? Então, isso pode acontecer. O verbo chamar com esse sentido aqui, porque ele pode ter esse outro sentido aqui, ó. O verbo chamar com o sentido de convocar pedindo presença de alguém. Como é que eu sei que está nesse sentido? É o que vem depois que vai me dizer. Se está para a reunião aqui, só pode ser chamou o vizinho, né? Só pode ser convocou o vizinho, pedindo a presença dele. Então eu sei que, né, o que vem depois me diz que o verbo está com esse sentido aqui. E a análise vai ser essa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Tá? É o que vem depois que vai me dizer. Então, claro, né, atenção na mudança ali por um pronome, as bancas fazem isso. Isso aqui está errado, porque tem para a reunião aqui. Se tem para a reunião aqui, esse chamar está com o sentido de convocar pedindo presença, daí é transitivo direto, não pode ser um ler aqui, que substitui o objeto direto é o. Então é essa a forma que está correta. Prestaram atenção no que a banca pode fazer? Por isso que tem que sentir, que saber, né, que está no sentido de convocar pedindo a presença. E é o que vem depois que vai me dizer. Por que é o que vem depois? Ó, agora eu tenho um de fofoqueiro aqui. É mesmo, chamou o vizinho. Porém, agora eu tenho outra estrutura. Chamou o vizinho de fofoqueiro, chamou ao vizinho de fofoqueiro. Quando ele está nesse sentido aqui, ó, apelidar, taxar, denominar, tá? Ele vai ter dupla regência, é o chamado verbo transobjetivo. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, que é o que vocês estão vendo aqui. Então as duas formas estão corretas, bem como as duas análises. Eu posso dizer que é transitivo direto e aqui é o objeto direto, ou então verbo transitivo indireto e aqui um objeto indireto. E o de fofoqueiro, o que vai ser? Aí que vocês têm que prestar muita atenção. Claro que o de fofoqueiro só pode ser um predicativo do objeto, ou direto ou indireto. Professor, tem aluno que faz essa análise, chamou ao vizinho de fofoqueiro. Aí vai ter um objeto indireto aqui, outro objeto indireto aqui. Não tem como ter dois objetos indiretos, né? O de fofoqueiro se refere ao vizinho, é uma característica do vizinho, que são objetos. Então, o de fofoqueiro é predicativo do objeto direto ou predicativo do objeto indireto, depende da estrutura. É um verbo transobjetivo, pode ser transitivo direto ou indireto com esse sentido aqui. Prestem atenção nisso, isso aqui não é um objeto indireto, tá? E aí, claro, essas outras estruturas aqui também são possíveis, são corretas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 estruturas corretas. Pode ser chamou ao vizinho fofoqueiro, chamou o vizinho fofoqueiro. Perceba que fofoqueiro é predicativo do objeto, né? Não é adjunta nominal, ele não nasceu fofoqueiro, não tem como ele nascer fofoqueiro. O predicativo é sempre uma característica momentânea, né? Uma consideração que eu tenho, não significa que ele seja exatamente aquilo, né? Então as 4 estruturas são possíveis. Claro que é bom vocês perceberem, as bancas têm feito isso, que muda a função sintática, mas não muda o sentido é o mesmo, porque as bancas têm perguntado isso as bancas fazem, né? Se eu trocar isso por isso, muda a função sintática e o sentido? Não muda o sentido, só mudou a função sintática, tá? Então é bom vocês perceberem isso também. Claro que é uma aula que vocês vão ter que pausar aqui, copiar e prestar atenção, porque cai bastante em concurso. Atenção para as substituições, né, do verbo chamar com esse sentido, que é apelidar, taxar, denominar. A gente viu que o que substitui o objeto direto é o, e o substitui o objeto indireto é o lhe. Então só pode ser essa substituição aqui, ó, objeto direto o, objeto indireto lhe. E aqui embaixo é a mesma coisa.
ao, né, objeto indireto lhe, objeto direto o. E nós temos essas 6 possibilidades aí. Mais uma vez, deem um pause e percebam todas as possibilidades e os porquês. Eu estou explicando isso para vocês, tá? Porque essa regência aí, ela é um pouco mais complicada, principalmente porque o aluno confunde esse de fofoqueiro com objeto indireto. Mas não, é o predicativo do objeto indireto, como a gente viu, tá? Ou do objeto direto. Vamos lá? O verbo custar pode ter esses dois sentidos, ó. Ter valor de, e aí ele é transitivo direto, que é bem fácil, o carro custou uma fortuna. Verbo transitivo direto. E o objeto direto ali. Ou acarretar, a chuva custou prejuízos aos trabalhadores. Daí ele é transitivo direto e indireto, pede a preposição a. O objeto direto está aqui e o objeto indireto está aqui. São sentidos fáceis, tanto é que não cai. O que cai do verbo custar é isso aqui, ó. Quando tem sentido de ser custoso, difícil, ele é um verbo transitivo indireto, pode pedir a preposição a e ele se constrói com sujeito oracional, ou seja, o verbo da oração tem que ficar na terceira pessoa, verbo unipessoal. Lembra que a gente viu? Né, isso aqui é uma infinitiva, né? É uma subjetiva infinitiva. Custou-me chegar até aqui. E isso aqui é o sujeito, um sujeito oracional. Se isso aqui é o sujeito, não pode ter sujeito lá. O que as bancas fazem? Isso aqui, ó. Tire o nós daqui, vai ficar custamos chegar até aqui. Pergunto se está certo. Claro que está errado, pessoal. Porque é o verbo custar com sentido de ser custoso difícil. Foi difícil para nós chegar até aqui. Se eu deixar o custamos aqui, o sujeito fica ali. Nós custamos chegar até aqui. O sujeito não pode estar ali, porque o sujeito já está aqui em forma de oração. Como é que vai ter 2 sujeitos para o mesmo verbo? Né? Então prestem atenção nisso. A forma correta é custou-nos chegar até aqui. Verbo na terceira pessoa, custou a nós, o objeto indireto, e o sujeito está aqui. Bastante atenção com isso. As bancas podem fazer isso aqui, ó. Custei perceber o erro, custei a perceber o erro, pedindo a preposição a. Né? Tá errado. Se eu colocar um eu, vai ficar eu custei perceber o erro. Não, tá? A forma correta é custou-me, custou a mim perceber o erro. Isso aqui é o sujeito, o verbo está lá e aqui eu tenho meio que um objeto indireto. Né? O verbo está na terceira pessoa, o verbo transitivo indireto, mesma análise que vocês viram aqui. Então bastante cuidado com essa informação, que isso pode prejudicar vocês sim, com certeza, tá? São as regências aí dos verbos chamar e custar. É isso aí.